mas não há nada pior do que não fazer nada. Esse é o problema maior, é não fazer nada. Você está no mercado aí há muito tempo, você sabe disso, que uma das grandes barreiras que as pessoas têm à prática do exercício físico é o tempo, Uhum. é a disponibilidade. Mas a ciência já mostra pra gente hoje que também não é uma grande desculpa, né. Existem estratégias, por exemplo, snacks exercises, que são snacks, para quem não conhece, a expressão em inglês são lanches rápidos. Uhum. Então eu fazer lanches rápidos de exercício físico, 5 minutos, várias vezes ao dia, já traz benefícios. Tem uma outra expressão que eu trago em inglês, porque a expressão em português ela só é traduzida ao pé da letra, que é o weekend warriors, os guerreiros de fim de semana, que são as pessoas que só fazem exercício físico no fim de semana. Também excelentes dados falando do benefício cardiovascular para essas pessoas. Há, sei lá, 15 anos atrás, talvez, ou menos, falar que só fazia exercício no fim de semana, o famoso peladeiro de fim de semana, era perigoso. Não, a gente sabe hoje que não, que é tão perigoso quanto qualquer outra pessoa Uhum. sedentária, e mais que traz N outros Benefício. benefícios. Então, óbvio, se você conseguir acumular no fim de semana aquilo que é recomendado, né, que são 150 Da minutos de semana. atividade física, que é durante a semana, é melhor ainda. Mas não há nada pior do que não fazer nada. Esse é o problema maior, é não fazer Isso nada. vai dar um corte forte. Não há nada pior do que não fazer nada. Bom, vamos tentar criar uma linha do tempo até para facilitar para quem está do outro lado. Vamos começar pela prevenção. Você falou aí que exercício é antes de ser remédio, é vacina. E a gente trabalha muito na nossa área com prevenção, né? Então, como que o exercício pode reduzir o risco de desenvolvimento de câncer? Bom, a gente pode falar, de inúmeras coisas, né, e porque câncer, na verdade, bom que as pessoas entendam, é um conjunto de doenças, 200 doenças, né, cada câncer é um tipo de doença, Uhum. porque você tem lá o tumor, mas cada tumor existem vários tipos de tumor, então, assim, cada câncer é uma doença por si. Então são 200 tipos de doença. Então, se eu falo em câncer de pele, obviamente a gente vai falar de exposição solar. Se eu falo de câncer de pulmão, obviamente a gente vai falar do Sim, aham. tabagismo. Mas se eu falo de um câncer de uma forma generalizada, a gente traz uma fisiologia mais favorável, de ambiente menos ácido, com melhor metabolismo de glicose, que vai, vou chamar assim, desfavorecer o aparecimento e o crescimento dessa célula tumoral. Bacana. Então nisso aí a gente já começa a pressupor que outras doenças são precursores também do desenvolvimento maior do câncer. E quer saber qual é a pior? Obesidade. Que foi considerada efetivamente doença há pouco, né? E é doença. Pois é, esse é um outro estigma que a gente precisa quebrar na sociedade, porque obesidade é doença. Isso é fato, é inquestionável. "Ah, mas eu sou obeso, mas tenho meus exames estão todos ótimos", beleza. Mas existe aquilo que é clínico e existe aquilo que é subclínico. E o talvez de todas as principais doenças, se a gente pudesse levantar um único ponto, a gente não pode, mas se a gente tivesse que levantar um único ponto, a gente ia falar de inflamação. É. E aí, inclusive no câncer. E aí o exercício físico também vem trazer essa produção de citocinas anti-inflamatórias, de substâncias que são desfavoráveis à inflamação, que vai auxiliar esse ambiente. Mas a obesidade, sendo altamente inflamatória, é um grande problema que a gente tem hoje em diversos tipos de doença, inclusive no câncer. E o problema é que ela normalmente é associada a uma síndrome metabólica, né? Tem- E aí o diabetes, que é o descontrole glicêmico, você já falou, aí a inflamação bate lá em é. cima. A gente tem um péssimo hábito, enquanto sociedade, de eleger culpados. Vilão e mocinho, o Uhum. bandido, o principal culpado, sem entender o contexto e sem entender que existem multifatores, né. Mas se a gente tivesse que eleger um, é a obesidade. É. Ah, o que que você pode curar na humanidade hoje que vai beneficiar a maior quantidade de pessoas? Se a gente falar do ponto de vista fisiológico, obesidade. E aí, partindo desse pressuposto, considerando que o ambiente inflamatório, né, e daí por isso a obesidade, se eu tivesse que determinar, seria um. E quando eu olho do outro lado, o que que é mais anti-inflamatório que a gente poderia utilizar, que está ao acesso de todo mundo, é o exercício Exercício físico. físico. Por, Exercício físico. por aqui a gente poderia parar o podcast, acabou, vamos embora, já entendemos, né? Se a gente fosse simplório em analisar algo que não tem nada de simplório aí, né? Uhum. Bom,
Quais os tipos de câncer têm maior evidência de prevenção através do exercício físico? Vamos lá. Câncer de cólon, câncer de mama, câncer, de rins, são dos principais, assim. Câncer de próstata, são dos principais que são beneficiados, tá. Tem alguns outros, mas câncer de faringe, tem alguns outros que são beneficiados. De uma grande lista de câncer, a gente tem dados de prevenção, eu poderia dizer que esses são 7 principais, mas eu poderia dizer que, sei lá, 20 a 30 tipos de câncer são beneficiados diretamente pelo exercício físico, em maior ou menor proporção. Proporção. É, legal. Dos mais prevalentes, Rogério, que é mama e intestino, pulmão, dos mais prevalentes, o exercício físico vai Ou ser seja, um realmente o impacto fator fundamental. legal, Fator um impacto fundamental. considerável aí. Então, e se a gente for falar, há diferença entre a atividade física e o exercício estruturado nesse contexto para os benefícios? Há diferença, mas eu desconheço, por exemplo, estudos que comparem esses benefícios. Porém, o que importa é que ele faça um ou outro, Entendi. né. Eh, não sei se você viu, tá na mídia agora, saiu agora esses dias no New England, que é um grande jornal, na área da saúde, talvez dos maiores, um estudo enorme com 900 pacientes fazendo exercício físico e mas não necessariamente exercícios supervisionados, e os benefícios são de redução de mortalidade em 30%. Quem Nossa. fez exercício morreu em 30% a menos de chance de morrer. Pô, quando a gente está falando de uma vida, né, ó, isso aí é um número que todo mundo devia estar se agarrando. Pois é, quando a gente fala em epidemiologia, Rogério, assim, a gente tem os dados de mortalidade bruta, morte, Uhum. né? Mortalidade bruta, de desfecho bruto, morte, mas tem muito benefício além disso. E aí a gente vai falar de qualidade de vida, a gente vai falar de diminuição de patologias secundárias, enfim, no caso do câncer, diminuição da chance de metástase, enfim, tem muitos benefícios que a gente poderia falar, acho que um podcast só a gente não daria Não conta de daria resolver. conta, mas já dá para saber. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.